Boa noite. Agora sim. Boa noite a todos. Boa noite. Amém? Estão todos bem? Bem. Glória a Deus. Que a paz do nosso Senhor Jesus possa estar com todos essa noite. Amém? Viemos celebrar ao Senhor com louvor e adoração. Ele tem preparado essa noite algo especial para cada um de nós. Amém? Glórias a Deus. Eu quero estar compartilhando com os irmãos um versículo. Olha, abrir a Bíblia no livro de Isaías, capítulo 49, versículo 15. Isaías 49, versículo 15. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és bem-vindo neste lugar. Todos acharam? Isaías, capítulo 49, versículo 15. Amém? Então, eu passo a ler. Diz assim a palavra de Deus: pode uma mulher esquecer do filho que ainda mama, de modo que não se compadeça do filho do seu ventre? Eu vejo que nesse versículo Deus está falando para a sua igreja. Uma mãe pode esquecer de um filho? Em raras exceções acontece, mas de modo geral isso não acontece, porque a mãe, ela tem um amor, ela tem algo, uma ligação muito forte com o seu filho. Eu sou pai do André, eu amo muito ele, mas eu creio que o amor da Karine, que é a mãe, é um pouquinho mais forte, porque ela gerou ele, ela tem um vínculo com ele. Então, o amor de mãe é muito forte. E o versículo ainda continua dizendo: do filho que ainda mama. Porque o filho grande a gente ama muito, mas o filho que é bebê, que é dependente, aquela criança depende da gente para sobreviver. Como pode alguém rejeitar? É muito difícil. Sendo que eu lembro quando a Karine dava de mamar para o André, quando chegava na hora de dar de mamar, escorria o leite. Se não desse, até doía, o seio. O corpo avisando: a criança precisa se alimentar. Então, a gente vê o cuidado de Deus com as nossas vidas. E Deus fala: uma mãe pode se esquecer do seu filho? Pode não se compadecer? É muito difícil. Mas ele diz aqui na sequência: mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Amém? Deus jamais se esquece de nós. Quando eu vejo que ele dá esse exemplo, ele coloca o ser humano. O ser humano, ele é falho. Jesus disse que nós somos maus. E se nós somos maus, isso foi a palavra de Jesus, se nós somos maus, conseguimos dar boas coisas aos nossos filhos, a gente se compadece do nosso filho, quem dirá o nosso Pai, que é santo, que é perfeito, que é a fonte do amor? Ele é amor, Deus é amor. Então, queridos, creia, Deus jamais se esquece de você, jamais vai abandonar você, jamais vai desamparar você, porque assim como eu falei, como a Karine tem uma ligação muito forte com o André, porque ela gerou o André, mas Deus nos criou, mas Deus nos deu vida, Ele soprou nas narinas, lá em Gênesis 2,7, o fôlego de vida. O vínculo de Deus conosco é muito mais forte, o amor de Deus por nós é muito mais forte que o amor de mãe por um filho. Amém? E Ele prova o amor dele. Vamos ler o 16? Ele prova, diz assim, vê, nas palmas das minhas mãos te gravei. Nas palmas das minhas mãos te gravei. O que isso significa para nós? Quando nós estivermos no céu, olharmos para Jesus, e quando Ele fizer com a palma da mão dele assim, vamos ver a marca dos cravos.
E aquela marca dos cravos foi para a minha e para a tua salvação. Tanto que Tomé disse: se eu não ver o nosso Senhor, se eu não tocar nas suas chagas, de modo nenhum crerei. Aí Jesus aparece para Tomé e diga: Tomé, está aqui Jesus ressuscitado. Toca, Tomé. Então essas marcas estão por toda a eternidade. Quando nós nos encontrarmos Jesus, vamos ver a marca, e está escrito, ó, vê, nas palmas das minhas mãos te gravei. Jesus prova o seu amor quando ele se entrega naquela cruz. Amém? Por isso, irmãos, o que eu quero dizer com essa palavra? Tem dias que a gente passa dificuldades, momentos que a gente está desanimado, às vezes acha que Deus esqueceu de nós, que não tem mais jeito. Mentira! Deus te ama, Ele tem um propósito, Ele jamais te abandona e nem te desampara. Amém? Então eu quero estar fazendo uma oração com os irmãos. Pode ficar sentado, entregando esse culto ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Senhor, estamos aqui, Pai, para te cultuar, para te adorar, Senhor. Queremos entregar esse momento a Ti. Nós viemos da nossa casa até aqui, Senhor, com a intenção de te adorar, de te exaltar, de bendizer, porque Tu és digno, Senhor. Eis-nos aqui, nosso coração aberto, um coração sincero, um coração quebrantado, com sede e fome da Tua presença. Espírito Santo, que só possa fluir essa noite aqui, trazendo, Senhor, o Teu ensino, trazendo, Senhor, exortação, trazendo consolo, esperança, salvação. Em nome de Jesus, entregamos esse culto a Ti, de louvor e adoração, porque só Tu és digno. Amém? Aleluia, glória a Deus. Se coloque de pé nessa noite, vamos adorar ao Rei dos Reis, aquele que é o único que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Ao que está sentado, ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus,
diz que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Estamos aqui, Senhor, para Te honrar, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos. A Ti seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor pelos séculos dos séculos. Amém. O que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Poderoso Deus, Só Tu és poderoso, Pai. poderoso Deus, Só Tu és digno. poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Você está no melhor lugar da face da terra. Este lugar é a casa de Deus. Neste lugar você pode adorar, você pode cantar. Oh Senhor, Santo e Santo. Não existe lugar melhor do que na presença de Deus. Não existe lugar melhor do que na presença de Deus. Há um lugar de descanso em Ti. Há um lugar de refrigério em Ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não influenciam. Há um lugar onde eu ouço Teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor.
Senhor. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me enrijece. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 És tudo que eu preciso, Jesus. 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 És tudo que eu preciso, Aleluia. Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. Cante pra Ele. És tudo que eu preciso, Jesus. 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 Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. E nós não tínhamos nada para merecer isso. E nessa noite a única coisa que Ele quer da gente é a nossa adoração. Mas não uma adoração da boca para fora, uma adoração com o coração. Ele quer ouvir da nossa boca que nós precisamos dEle. Porque a gente precisa dEle. Sem Ele nós não podemos nada, nós não somos nada. Porque o mundo aí fora não tem nada para nos oferecer. E nós temos um vazio dentro de nós que é do tamanho de Deus. Só Ele pode preencher esse vazio. Só Ele pode preencher esse lugar no nosso coração. O dinheiro não vai preencher, a família não vai preencher, as coisas desse mundo não vão preencher. Mas a presença de Deus vai nos fazer completos. Aleluia. Então que nessa noite nós venhamos cantar, não com a nossa boca, mas sim com o coração, e que a nossa adoração suba como um cheiro suave até Ele. Aleluia. Porque é isso que Ele quer ouvir, não apenas palavras, mas atitudes. Então cante para Ele que Ele é
precisa nessa noite. És tudo que eu preciso, Jesus. 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 És tudo que eu preciso, Aleluia. Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso em todo o tempo. Amém? Ele nos ama, Ele quer nos encher com a sua presença. Jesus disse que onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. E todos nós estamos reunidos aqui em nome de Jesus. E Ele está aqui na pessoa do Espírito Santo. Amém? Jesus está à direita de Deus. Agora o trono de Deus, os olhos do Senhor estão sobre este lugar. Jesus está nos olhando, está olhando o nosso coração, e o Espírito Santo está aqui dentro. Podemos sentir a sua presença. Amém? Deus é real, o Espírito Santo é real. Aleluia. Santo é o teu nome. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Amém? Glória a Deus. Então eu queria estar chamando as crianças, amém? Vamos estar orando para que elas possam ir para a aulinha. Glórias a Deus. Pode chegar aqui. Vamos estar orando. Os filhos são a herança do Senhor. Amém? Aqui está a minha herança. Aqui tem outra herança. Ali tem outra. Amém? Amém. Vamos orar. É o futuro, né, da nossa geração. Senhor, eu coloco diante de essas crianças, Senhor. Deus, mais uma herança aqui chegando. Amém. Senhor, que o Senhor possa abençoar essa aulinha, Senhor. Que eles possam aprender a Tua palavra na linguagem deles, Senhor. Que eles possam ser edificados. Que eles possam crescer na graça, no conhecimento e na estatura, Senhor. Que eles possam ser meninos e meninas de Deus. E eu profetizo que eles serão homens e mulheres de Deus, em nome de Jesus. Guarda eles, Senhor, das armadilhas do inimigo. Esse tempo, as crianças estão sendo bombardeadas, Senhor, por tantas coisas ruins. Que o Senhor possa estar guardando as nossas crianças, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês, abençoe a Protânia, que possa ser uma bênção. Amém. Deus abençoe vocês, tá? Amém. Glória a Deus. Então eu queria estar chamando a Karine, que vai estar trazendo a palavra de Deus essa noite aos nossos corações. Amém. Glória a Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. Santo é o Teu nome. Que o Senhor possa ser entronizado, adorado neste lugar, porque foi para isso que estamos aqui, para Te adorar, Senhor, e Te louvar e Te bendizer. Amém? Pode chegar aqui a Karine. Quero estar orando por você. Que Deus possa usar a tua vida. Amém? Senhor, eu coloco diante de Ti a vida da Karine, Senhor. Que o Senhor possa ministrar o coração dela, a Tua palavra, Senhor. Não aquilo que é da mente dela, mas aquilo que está no Teu trono, Senhor. Aquilo que nós precisamos ouvir, Pai. Deus, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece a nossa necessidade. Por isso, Senhor, fala o que nós precisamos ouvir, Pai. E que através dessa palavra possa gerar exortação, ensino, cura, salvação, possa haver renovo, esperança, Senhor. E que a Tua palavra venha ser proclamada e
que o Senhor venha ser entronizado e adorado neste lugar, em nome de Jesus. Eu coloco a tua serva diante de ti, enche ela com o teu Espírito Santo, que possa fluir virtudes para a honra e glória do teu nome. Amém? Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Boa noite a todos. Amém? Amém. Amém. Vamos estar fazendo uma oração, então? Ele orou já por mim, mas eu queria que você fechasse seus olhos e que você, nesse momento, desse liberdade para o Espírito Santo de Deus ministrar no seu coração. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como foi o seu dia, eu não sei quais as expectativas que você tem para essa semana, né? Estamos iniciando o mês de julho, passamos da metade deste ano, e que o Senhor possa estar abrindo o teu coração, que você dê liberdade agora para o Espírito Santo de Deus estar trabalhando no teu coração. Que o Senhor venha estar alcançando o mais profundo do teu íntimo, dos teus sonhos, das tuas expectativas, que venha estar acalmando agora, com a paz do Senhor que excede todo entendimento e que guarda as nossas almas. Amém? Glória a Deus. O tema da mensagem de hoje é Aprendendo com Ana a confiar no amor de Deus Pai. Quando Charles conversou com a pastora e com o seu Walter e daí falaram para eu trazer a palavra, assim, eu confesso que eu não queria muito não, porque o chamado assim é mais escondidinho assim, né? Mas na hora a gente parou num posto de combustível e a rádio estava ligada e o pastor que estava ministrando a palavra na rádio, ele começou a falar e que era exatamente assim que eu estava sentindo, assim, né? Que o Senhor ia capacitar, que o Senhor ia estar comigo, né? E ele citou Ana. E aí veio no meu coração, assim, eu fui ler a história, é uma das mulheres que eu mais admiro na Bíblia, tanto que se o André fosse menino ia ser Ana Maria, o nome dele. E eu queria compartilhar com vocês algo que Deus ele tem trabalhado no meu coração e que a gente pode aprender com Ana, que é confiar no amor de Deus Pai. Amém? Vamos estar lendo então o texto, se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Samuel é no começo da Bíblia, né? 1 Samuel 1. Podemos ler do versículo 3 em diante. Eu passo a ler então. Nesse texto, está falando do pai de Samuel, né? Que se chamava Eucana, que ele era da tribo de Efraim, e ele morava na terra de Ramá. E aí então este homem, Eucana, né, que era esposo de Ana, este homem subia da sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor, até o templo, né, de Siló. Estava ali os dois filhos de Eli, que era o sumo sacerdote da época, e os seus dois filhos, Ofni e Finéias, como sacerdote do Senhor. No dia em que Eucana ofereceu o seu sacrifício, dava a ele porções desta a Penina, que era sua mulher, com quem ele tinha filhos e filhas, e a Ana, porém, ele dava porção dupla, porque ele amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival, no caso a Penina, ela provocava excessivamente para irar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre, e assim o fazia ele de ano em ano. E todos os anos, todas as vezes
que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás com o coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura na alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe darás um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. Demorando ela no orar perante o Senhor, passou a Eli a observar-lhe os movimentos dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se havia voz nenhuma, e por isso Eli, que era o sumo sacerdote, teve-a por embriagada, e disse-lhe: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenho, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então respondeu-lhe Eli: Vai-te em paz, e o Senhor Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. Disse ela: Acha a tua serva mercê diante de ti. Assim, a mulher se foi no seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Levantando-se de madrugada e adorando perante o Senhor, voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrou-se dela o Senhor. E ela concebeu passado o devido tempo, e teve um filho chamado Samuel, e dizia: Do Senhor o pedi. Amém, até aí. Então, o que acontecia? Existia um homem chamado Eucana, que ele tinha Ana como sua esposa. E como Ana era estéril, é bem provável que ele se casou com Penina depois, com quem teve filhos. E todos os anos, como é costume dos judeus, eles subiam, dá uns 30 quilômetros mais ou menos, até a cidade de Siloé, onde tinha o templo. Nesse templo era o sacerdote Eli e os seus filhos que cuidavam desse templo. Esse sacrifício que eles faziam provavelmente era o sacrifício da festa dos tabernáculos, antes da Páscoa, né, para a remissão dos pecados. E aí a gente vê, é muito fácil quando a gente lê esse texto, a gente se identifica com Ana. Porque quem de nós aqui não tem um sonho, né? Pensa aí. O sonho que está no seu coração, aquilo que todas as noites você coloca diante do Senhor, Deus sabe o que é, né? Às vezes é a conversão de um filho, às vezes de um marido, às vezes são sonhos materiais, sua casa própria, né? Tantas coisas que a gente gera no nosso coração, expectativas, sonhos, mas assim como Ana, muitas vezes o tempo vai passando e isso não acontece, não é mesmo? E a gente começa a ficar assim como Ana, né? A gente começa a ficar triste, a gente começa a ficar amargurado de espírito, a gente começa a ficar, veja que ela mesma fala para o sacerdote: pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição. Isso começa a consumir a gente, porque a gente imagina que Deus muitas vezes vai direcionar algo na nossa vida de um jeito e não acontece daquele jeito. Ou às vezes uma enfermidade, né, que a gente ora, a gente busca e não alcança a cura. Enfim, pense aí no seu coração. Qual é o seu Samuel? Qual é o seu sonho que você tem colocado diante do Senhor? E nesse processo, muitas vezes,
a gente passa por... Tem pessoas do nosso lado que são como Penina, que além do nosso sofrimento, elas ainda nos provocam, elas ainda debocham do nosso sonho, né? Eu fui diagnosticada quando a gente casou com endometriose profunda e eu entendo um pouquinho o que a Ana passou, porque quando a gente recebe o diagnóstico de uma doença estéril, é muito difícil. E quando tu para de tomar medicação para engravidar, assim, ser mãe é algo que é da natureza da mulher. E quando tu não consegue, que passa um mês que desce a tua menstruação, tu se sente derrotada. Porque essa é a nossa principal expectativa desde criança, quando brincamos com as bonecas, não é mesmo? E o que eu percebo na esterilidade é que cada mês, quando vem a menstruação, é uma derrota. Mês a mês. E a mulher que não consegue produzir uma vida, ela tende, se ela não se botar diante da presença do Senhor, ela começa a produzir amargura. Já perceberam isso? Ela começa a produzir raiva, ela começa a se tornar uma pessoa fria. Então, era muito difícil, porque nessa época de Ana, reproduzir era o principal papel dela. Então, era muito difícil. Ainda ela tinha que aturar a Penina com os filhos, debochando e mais, quando ela subia no templo, diz que Penina ainda a provocava ainda mais. Então era muito difícil a situação dela. E às vezes é assim na nossa vida. Como se não bastasse o problema, o sonho que a gente não vê acontecendo, ainda se levantam pessoas, né, para prejudicar ainda mais a situação. E outra situação aqui que me chama a atenção é que em quem ela mais esperava apoio, que era o seu marido, ele não compreendia a tristeza dela. Porque ele ainda pergunta, não sou eu melhor que 10 filhos? Né? Então, muitas vezes a gente passa por situações assim na nossa vida, de quem a gente mais esperava o apoio, de quem a gente mais esperava a compreensão, não nos entende. Mas sabe por que Deus permite às vezes isso? Para a gente entender que a gente precisa dele. Amém. Que tem momentos na nossa vida, a gente precisa do marido, a gente precisa de pai, a gente precisa de mãe, a gente precisa da pastora, mas tem momentos que é só eu e Deus, que só Deus vai te entender. E aqui a gente vê que Ana estava num processo depressivo, porque ela não comia. Por que não comia? Esse sacrifício que eles faziam, uma parte era queimado ao Senhor e uma parte eles se alimentavam desse sacrifício. Então ela não comia, ela chorava, ela tinha amargura de alma, ela estava passando por um processo depressivo. Só que uma coisa me chama a atenção. A Bíblia fala no versículo 7 que e todas as vezes Ana subia à casa do Senhor. Ela não parava de buscar o Senhor. Então, se você está talvez desistindo do sonho, se talvez você está ansioso, você está triste, você está pensando em desistir desse sonho, desse desejo que está no seu coração, você está no lugar certo. Não pare de buscar o Senhor. Não pare de se botar na presença do Senhor, porque Ana ia. Ela ia chorando, mas ela ia. Ela ia sofrendo, depressiva, com ansiedade, mas ela ia. Com a outra provocando, mas ela ia. Amém? E eu vejo aqui, quando o profeta Eli chega para Ana, ele fala assim, ó. Na verdade, o marido dela, desculpa. Eucana chega para ela no versículo 8 e fala, por que choras? A gente lembra de Jesus falando para Maria Madalena no templo, né? Por que choras? Né? Então, eu vejo que ela estava chorando no lugar certo. Muitas vezes a gente vai chorar por uma amiga, muitas vezes vai chorar por um pai, por uma mãe, né? Mas a gente precisa chorar para o Senhor. A gente precisa chorar aos pés do Senhor, no nosso secreto, no nosso quarto,
às vezes debaixo do chuveiro para ninguém ouvir, às vezes abafado com o travesseiro, né? Mas o choro é uma forma que Deus dá para a gente materializar a nossa dor. E a Bíblia fala que Deus colhe cada lágrima que eu e que você tem derramado. Amém? E Ana estava chorando no lugar certo. Então ela fez a oração. Vamos meditar um pouquinho no versículo 11, quando ela faz a oração. Ela diz: Senhor dos exércitos. Primeiro, Ana confiava no poder de Deus. E vejam que a Bíblia fala 2 vezes que o Senhor a o deixou estéril. O Senhor havia lhe cerrado a madre. A gente está falando que a gente acha. Não, foi Deus que a deixou estéril. E mesmo assim, ela confiava no poder e ela adorava o Senhor como o Senhor dos exércitos. Então, mesmo que a gente não esteja vendo o nosso sonho, o nosso milagre, Deus continua sendo Deus, amém? Amém. Segunda coisa, ela fala: se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares. Então vejam que ela clama ao Senhor. Ela clama ao Senhor e ela fala da sua aflição. Então é importante, quando a gente se colocar em oração diante do Senhor, a gente falar o que a gente está sentindo. Se a gente está com raiva, a gente falar que a gente está com raiva. A gente confessar a nossa situação diante do Senhor. Amém? E depois ela fala: se a tua serva não te esquecer, e dar um filho varão. Ela não pediu só um filho, ela pediu um filho homem. Seja específico para o Senhor. Coloque detalhes para o Senhor daquilo que você quer. Sonhe. Agradeça ao Senhor já. Se você, de repente, o seu sonho é ter uma casa, Senhor, eu quero uma casa assim, assim, assim. Se de repente o teu sonho é a conversão do teu marido, Senhor, né, eu já vejo meu marido louvando, te adorando. Fale para o Senhor, conte para o Senhor o que você quer. E depois fala: ao Senhor darei todos os dias da sua vida. Aqui a gente vê que ela consagrou o seu desejo ao Senhor. E ela queria um filho para a glória de Deus. O sonho que você tem no seu coração, o desejo que você tem no seu coração, é para a glória de Deus? Isso vai glorificar o Senhor? Ou será que é só para o seu ego, só para mostrar para os outros, só para calar a boca de alguém? Porque se não for, porque Deus não atendeu o desejo de Ana porque ela fez um voto. Deus atendeu porque o desejo dela glorificava o Senhor. Então, que a gente possa rever as nossas orações, os nossos pedidos para o Senhor. Qual a motivação? Amém? Porque Ana, ela estava pedindo um filho e ela ia entregar esse filho. Então vejam que o desejo dela era ver o filho dela adorando o Senhor. Que a gente possa refletir sobre isso. E outra coisa que a gente aprende com Ana nesse texto é que quando o profeta Eli a julgou, a tomou por embriagada, como é que ela respondeu para ele? Ela se irou, ela foi grosseira, porque a Bíblia fala que a nossa boca fala que o nosso coração está cheio. Ela falou: não, Senhor meu. Ela foi mansa. Ela foi amorosa com ele. Então aqui a gente vê que Ana, ela estava triste, ela estava amargurada, mas ela teve um fruto, o domínio próprio, de não contaminar os outros com a sua amargura, com a sua tristeza. Muitas vezes a gente está frustrado com o Senhor e a gente desconta em todo mundo à nossa volta, não é mesmo? Então que a gente possa refletir sobre isso. E aí então a gente vê o que o profeta ele falou para ela. Vai em paz, no versículo 17, e o Deus de Israel te conceda a tua petição. E nesse momento,
a gente consegue ver o cumprimento de Filipenses 4, 6, porque todas as promessas na Bíblia, toda promessa na Bíblia, ela está condicionada a uma condição. A promessa é a parte de Deus e a condição é a nossa parte. Então a gente lembra muito do versículo 7 de Filipenses 4, que a paz de Deus excede todo entendimento, guardará o vosso coração, a vossa mente em Cristo Jesus. Porque se tem uma coisa que quando a gente está frustrado, a gente está ansioso, a gente está triste, à espera de algo, a gente quer paz, né? A gente quer calma na nossa mente, porque fica assim, né? Será que vai ser agora? Será que vai acontecer isso? Será que vai acontecer aquilo? Será que vai ser desse jeito? E aqui a Bíblia fala que houve paz no coração de Ana. Por quê? Porque ela fez a condição dessa promessa que está no versículo 6. Não andei-vos ansiosos por coisa alguma. Tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica com ações de graças. Então a gente vê que Ana, ela se colocou diante do Senhor, ela adorou o Senhor, ela rendeu graças e ela fez a petição dela com uma súplica. Súplica é uma oração que vem de dentro para fora, com intensidade de coração. E aí a paz de Deus que excede todo entendimento guardou o coração dela. Porque o que aconteceu com ela? A mulher se foi no caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Mas ela estava grávida? Não. O que é isso? É fé. É a certeza das coisas que não se veem, mas que se esperam. Então, coloque diante do Senhor, vá para o seu quarto, fale com o Senhor aquilo que está no seu coração, mas tenha fé. Que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Proclame a palavra do Senhor. Senhor, a tua palavra diz isso, Senhor. Traga à tua memória aquilo que te dá esperança. Amém? Amém. Para que a gente possa ter a fé. Porque essa fé que ela vai trazer a certeza do milagre nas nossas vidas. E aí fala que eles se levantaram, adoraram ao Senhor, foram para a sua terra de Ramá. Então ela coabitou com seu marido, ela teve relação sexual com seu marido. Aqui a gente vê que Deus trouxe a paz dele sobre a vida dela e a fé, mas ela fez a sua parte, que era deitar-se com seu marido. Então existe a parte do Senhor no milagre nas nossas vidas, mas existe a nossa parte, existe a parte que nos cabe também. E aí Deus deu Samuel, né? E quando fala que Deus deu Samuel, a gente vê no nome de Samuel o reconhecimento de onde veio o milagre, que foi Deus que deu. E aí a gente, continuando o texto, se a gente for ler, né, a gente vê no capítulo 2, no versículo 21, né, que ela deu de mamar para ele, e quando ele era muito criança ainda, né, ela levou Samuel, no capítulo 2, no versículo 20, no final fala assim: e em lugar do filho que devolveu ao Senhor. Primeiro que ela cumpriu o voto, né, que não era fácil, porque era o único filho dela, ela cumpriu o voto. E segundo, que ela sabia que tudo que ela tinha era do Senhor, então ela devolveu ao Senhor, né? E aí a gente vê mais uma lição importante de Ana, porque Ana, ela foi fiel ao Senhor mesmo depois do cumprimento da promessa. Quantas vezes a gente ora para o Senhor, a gente pede para o Senhor algo, a gente clama ao Senhor, e quando Deus nos abençoa, nós viramos as costas para Deus, como filhos ingratos. Ana não foi assim. Ana continuou sabendo que quem deu o filho foi o Senhor. E o que aconteceu? No versículo 21 do capítulo 2, e abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu mais 3 filhos e 2 filhas, e o Samuel crescia diante do Senhor.
ela deu Samuel sem saber que ela ia ter mais 5 filhos. Então a fidelidade e o nosso posicionamento diante da bênção do Senhor revela também o nosso futuro. E quando fala aqui, né, que ela teve 5, teve Samuel, primeiro Samuel e teve mais 5, eu lembro da parábola dos 10 talentos. Porque aquele que administrou bem 5 talentos recebeu o talento daquele que não administrou. Igual Ana. E se tornam 6, que é o número do homem na Bíblia. Então, a gente precisa ser fiel e ser grato ao Senhor, mesmo depois de receber a vitória. Amém? Amém. E aí, algo que me chama a atenção, que Samuel cresceu, se a gente for ler a história, né? Porque os filhos de Eli, eles eram corruptos. Eles não se importavam com a obra do Senhor. E Eli, ele não era corrupto, mas ele era omisso diante do erro dos seus filhos. E aí, quando Samuel é uma criança, Deus fala com Samuel que ele era o novo profeta. E ele atenta, porque ele sabia que os filhos dele não mereciam. E aí, quando começou a se passar os anos, Samuel estava lá no templo, que eles iam subir para sacrificar ao Senhor. Para quem que Penina tinha que entregar as ofertas dela? Para Samuel. Então, a gente vê que da nossa luta, Deus faz o nosso luto se transformar na nossa luta. Aquilo que era uma vergonha, que Ana era afrontada, que Ana sofria excessivamente na hora do sacrifício, agora é o momento dela rever o seu filho. Agora é o momento dela ver o milagre dela e de todos contemplarem o milagre dela. Amém? E é assim que Deus faz. Aquilo que é a dificuldade da sua vida, aquilo que é talvez até mesmo um tropeço da sua vida, uma falha na sua vida, a sua dificuldade, o seu milagre, Deus vai usar, porque a gente só consegue ajudar outra pessoa quando a gente passa por aquilo. Eu entendo um pouquinho o que Ana passou, porque eu fui diagnosticada com uma doença estéril. Eu sei o que é esperar, gerar, pensando, será que eu vou conseguir ser mãe? Porque eu passei. E cada um aqui tem propriedade na área e na dificuldade que passou. Então eu vejo que aquilo que antes era o pior momento do ano, agora Deus transforma na alegria. Porque Ana via Samuel uma vez por ano. Pensa como ficava o coração dessa mãe. Se ela já ia antes, todo ano, né, no templo, imagina agora que alegria. Além de ver o filho dela, saber que com uma criança Deus já estava falando. Saber que além dele estar lá vivo, ele ainda era escolhido do Senhor. E é isso que Deus faz. E quando eu comecei a ler, Deus me mostrou algo que eu fiquei até constrangida, assim, porque é algo tremendo. Se a gente for ler, os sacerdotes, como Eli e os seus filhos, eles eram da tribo de Levi. Só poderia ter sacerdote da tribo de Levi. E Deus colocou em Ana o desejo do seu filho ser um sacerdote, mas ele não podia ser sacerdote, porque Samuel era da tribo de Efraim. A tribo de Efraim, sabe quem que é? Quando José estava no Egito, ele se casou com uma egípcia e teve um filho chamado Efraim. A tribo de Efraim nem é uma tribo 100% pura, porque no judaísmo, para a pessoa ser judia, tem que vir da mãe, não do pai. Um judeu é considerado um judeu porque a sua mãe é judia, não porque o seu pai é judeu. Então a tribo de Levi nem poderia ser considerada tão pura, porque a mãe era uma egípcia. Só que Deus sabia que do homem fiel, como a gente viu aqui, Eucana,
E de uma mulher temente a Deus como Ana, ia nascer Samuel. E Deus tinha escolhido Samuel para ser o último sacerdote, o último juiz e o primeiro profeta. O que eu quero dizer aqui para vocês, eu quero abrir um parênteses aqui. A gente crê que quem dá a vida é Deus, amém? Amém. Que Deus escolhe o espermatozoide e o óvulo e que é Deus que dá a vida. Semana passada a gente teve uma polêmica aqui na cidade sobre uma menina de Tijucas, grávida de 11 anos de um estupro, que hoje a gente sabe que não era um estupro. Era um relacionamento com outro menino de 13 anos, que eles namoravam, os pais sabiam, engravidou, não foi concedido o aborto, porque a mãe descobriu quando estava com 5 meses. E aí a mãe entrou na justiça, a juíza, analisando toda a história, não acatou o pedido de aborto porque não era um estupro. A juíza tirou da família porque a mãe ia fazer o aborto de qualquer forma, botou ela no abrigo. Essa juíza, ao vir para Brusque, solta-se a notícia. Juíza que não concedeu o aborto para uma menina de 11 anos estuprada, agora é da nossa vara comercial, acho que de Brusque. E aí, para nossa tristeza, muitos cristãos apoiando esse aborto. Aí, não gosto de me envolver em polêmica na internet, mas eu tive que me envolver. Porque as pessoas, elas não sabem como é feito um aborto pelo SUS, no caso de um estupro. É induzido um parto normal, é dada uma medicação que provoca contrações e a menina vai ter o parto. Só que essa menina já estava de 7 meses e eu nasci de 7 meses. Um parto de 7 meses nasce um bebê vivo? E aí a juíza perguntou para essa menina: tu não podes esperar mais algumas semanas para ter esse bebê encaminhar para adoção? Posso. A juíza não negou, a juíza orientou ela, fez uma pergunta e ela aceitou. Porque afinal de contas, essa menina, ela tinha um sentimento por esse bebê. Porque ela amava o menino que ela engravidou. Não era um estranho, não foi uma violência. E aí foi feito o aborto, depois do bafafá. Mas o que eu quero dizer para vocês, eu não sabia da história toda, mas eu sabia do que a Bíblia falou. E a Bíblia fala, se a gente for pegar vários textos, salmos, mas em Isaías 43 diz o quê? Que te formei, ó Israel, que te chamei pelo nome, não temas, porque eu te chamei pelo teu nome. Deus é que dá a vida. Deus escolhe. Deus tem sonhos, tem projeto. E mesmo que fosse um estupro, que culpa que essa criança tem? Ela é tão vítima quanto a mãe. Então, faça esse parênteses aqui, porque a gente tem que viver de acordo com o que a palavra de Deus diz. Que quando um cristão apoia um aborto, mesmo que for de um estupro, a gente está se baseando pelo nosso sentimento de vingança. Na verdade, as pessoas querem se vingar do bebê, sendo que o bebê não tem culpa nenhuma. Tanto que no Brasil é legalizado a barriga de aluguel, que se eu pegar um óvulo fecundado do Nicolas e da esposa dele e botar na minha barriga, o filho é de quem? É deles. Então, o bebê, ele não é uma extensão da mãe. Não é como cortar uma unha, como cortar um cabelo. E a gente vê aqui nesse texto de Samuel que Deus sabia. Porque até nesse momento de Eli, as tribos, elas eram meio que independentes. E esse juiz, ele julgava as causas de uma tribo com outra, os conflitos. Assim era Débora, assim era Josué, Samuel. Então vejam que Deus escolheu, e se a gente for olhar a história de Samuel, do começo de criança ao fim, ele foi um homem íntegro, temente ao Senhor, que não se curvou às pressões, que não se curvou aos reis,
ao dinheiro, ao poder, mas ele se manteve firme, porque Deus sabia que não ia ser a linhagem de Levi, que não ia ser os filhos de Eli, que não ia ser essa. Deus tinha um propósito com Samuel, e Deus escolheu ele, e Deus moveu o coração da mãe dele para entregá-lo, porque Deus tinha sonhos e projetos na vida dele, como tem na minha, na sua vida, amém? Amém. E aí Samuel então foi o último dos juízes, o primeiro dos profetas, foi quem ungiu o rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel, e ungiu Davi, que foi o maior rei de Israel até hoje. Só isso foi esse bebê, né? Então, a gente vê que Deus, ele escolhe desde o ventre da mãe os seus filhos, e ele tem sonhos e projetos para ele. E o que eu quero deixar aqui para vocês essa noite, que talvez aquilo que está no seu coração não esteja acontecendo, talvez você está vendo ainda, além de não acontecer, ir para o lado oposto, talvez está demorando, mas nós temos que aprender com Ana, que Deus não perde o controle da minha e da sua vida. Amém. Glória a Deus. Nós temos que lançar sobre ele toda essa ansiedade. Nós temos que falar para o Senhor no secreto, como Ana fez, com ações de graças, com adoração, mas também com súplica de alma, chorar no lugar certo, no momento certo, colocar esse nosso desejo sempre para a glória do Senhor, ser fiel antes, durante e depois de receber, e saber de algo precioso, que Jesus, com seu sacrifício, ele nos tornou filhos de Deus, como a Marli falou hoje de manhã no Maná, em 1 João 3:1. Nós somos feitos filhos de Deus. E se nós, que somos maus, damos boas coisas aos nossos filhos, quanto mais Deus que está no céu. Quando estamos ansiosos, quando estamos tristes, quando nós estamos cansados porque não está acontecendo aquilo que nós planejamos ou pensamos, é porque não estamos confiando no amor do Pai. Porque eu, como mãe, eu vejo, por que muitas vezes eu não dou aquilo que o André quer? Porque não é o tempo. Porque Deus, ele é um Deus poderoso, certo? Então imagine que Deus seja um pai muito rico. Ele tem condição de comprar. Por que um pai muito rico, ele não dá aquilo que o filho dele quer? Porque o filho não está preparado. Por exemplo, o André quer dirigir. Eu posso deixar o André dirigir? Não posso, ele não está preparado. E eu vejo na vida de Ana que no momento em que o coração dela, porque Deus, ele queria dar o filho, mas ele sabia quem ia ser aquele filho. E no momento que ela se alinhou com a vontade do Senhor, como um rádio, né? Tu queres ouvir, tu tens que botar bem na estação certa. Quando nós estamos alinhados com o propósito do Senhor, quando nós confiamos no amor do Senhor, né? Ou Deus opera, ou muitas vezes Deus muda. Pensa aí, você já teve assim, pensa numa oração que você fez assim 5 anos atrás, e hoje você pensa, ainda bem que Deus não atendeu. Não é mesmo? Às vezes Deus muda, porque Ele sabe que aquilo lá não é pra gente. Não é mesmo? Então, essa oração que eu quero fazer com vocês, essa palavra que Deus trouxe ao meu coração, que nós possamos aprender com Ana a confiar no amor de Deus. Porque quando estamos ansiosos, quando estamos amargurados, quando estamos irados porque não está acontecendo, é porque nós não estamos confiando no amor de Deus como Pai, que no tempo certo dá aquilo. Eu queria que você fechasse os olhos e eu quero falar algo para você agora. Pense aí,
Pense aí no seu sonho, naquilo que você tem orado diante de Deus. Pense nas afrontas que você tem recebido, na falta de apoio e compreensão que você tem muitas vezes encontrado. Pense na amargura da sua alma. Em quantas vezes isso abate até mesmo o seu corpo físico, a sua saúde. Pense na ansiedade que não deixa você dormir. E agora, se coloque no lugar certo. Você está no lugar certo. Você está no melhor lugar que você poderia estar, que é a casa do Senhor. Lembre-se que você tem um Pai de amor, que através do sacrifício de Jesus na cruz, Ele nos tornou filhos amados do Pai. Um Pai bom, um Pai que tem todo o poder, que é onisciente, onipotente, onipresente. Um Pai que te ama e que quer dar o melhor para você. Será que esse seu sonho, que esse seu desejo é para a glória do Senhor? Qual a motivação do seu coração nesse sonho? Se não é para a glória do Senhor, entregue a Deus. Peça para Deus mudar o seu coração. Decida sonhar os sonhos de Deus para você. E quando acontecer, seja fiel ao Senhor. Seja fiel ao Senhor antes, durante e depois, porque a bênção do Senhor é completa e Ele não deve nada a ninguém. Saiba que a sua vida está nas mãos de Deus e que Ele nunca perde o controle das nossas vidas. E ouça hoje o convite de Jesus, dizendo: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei. Ei, ande aqui comigo, vem senta aqui do meu lado todos os dias, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. O Espírito Santo, colocamos os nossos corações, os nossos desejos, os nossos sonhos mais íntimos, Senhor, aqueles que talvez só Tu sabes. Senhor, que seja para a Tua glória, que se não for para a glória do Teu nome, Senhor, tira de nós, Senhor. Mas encha-nos da confiança do Teu amor de Pai, que nos cuida, que nos guarda, e que no tempo certo, do modo certo, da forma certa, cumprirá a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Ouça esse louvor. Ai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da Tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em Ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de Ti. Eu não sou mais que os outros, me ensina a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de Ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me faltar.
graça abundante quebra o meu coração e salva-me de mim, faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensina a ver quem sou, faz-me doar ao invés de consumir, esvazia o meu ego, enche-me de ti, ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Amém. Glória a Deus, né, irmãos? Que palavra preciosa, né? Que nós possamos lembrar dessa palavra, naquele dia de dificuldade, naquele dia que a gente está triste, a gente possa saber que tem um Deus que olha para a nossa aflição, amém? E transforma a nossa luta em alegria. Esse é o nosso Deus, amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé, meus irmãos. Quero estar orando, está encerrando o Evangelho, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor Jesus, aqui está a tua igreja, Senhor, o teu povo que se chama pelo teu nome. Glória a Deus. Ouvimos, Senhor, a tua palavra, Senhor. É verdade. Deus, que possamos guardar essa palavra no nosso coração, que nós possamos, Senhor, nos lembrar da tua palavra. Glória a Deus. Quando vir a luta, a dificuldade, possamos lembrar de Ana e possamos nos posicionar em ti, sabendo que o Senhor está no controle da nossa vida, que mesmo as coisas ruins que acontecem comigo, o Senhor transforma em bênção, porque tu és um Deus bom, um Deus maravilhoso. Senhor, eu coloco diante de ti, né, como a Karine colocou, qual é o teu Samuel, né? Então, a tua petição, aquilo que tu estás precisando, vamos colocar diante de Deus, seja uma conversão, seja uma cura, uma restauração na família, seja na área que for. Apresente isso a Deus e eu creio que o Senhor vai atender, mas isso tem que ser para a glória de Deus e que nós não viemos esquecer do nosso Senhor. Deus, por isso eu te peço em nome de Jesus, sonda cada coração, Senhor, e que o Senhor possa trazer à memória aquilo que dá esperança e que o teu povo não venha desistir, mas que no tempo certo o Senhor possa fazer a obra para a glória do teu nome e que jamais ninguém venha se afastar de ti, Senhor, porque o mais importante é a salvação. Queremos estar contigo, Senhor, queremos passar a eternidade ao teu lado. Por isso, Deus, sonda o nosso coração, vê se há em nós algum caminho mau e nos guia pelo caminho reto. Amém. Eu quero abençoar, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que
possa ter uma semana abençoada, que Deus possa te guiar e te guardar em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Uma boa semana. Glória a Deus.